Já ouviu falar do inventor do carro que faz 100 milhas por galão? Não. Você ficaria surpreso em saber que, para o governo, ele morreu por suicídio apenas 4 anos depois? E o fato de a GM ter destruído todos os seus carros elétricos dos anos 90? Alguns afirmam que grupos estrangeiros pressionaram o presidente H.W. Bush para forçar a GM a agir assim, embora nunca admitam isso, pois seria absurdo. O governo não mente para as pessoas. E como eu poderia esquecer? Os produtos químicos responsáveis pelo cheiro de carro novo são os mesmos que fazem os sapos ficarem gays. E agora, olha só, coincidência. E aí, pessoal, Steve A. Jones aqui, com uma lista das minhas 7 teorias da conspiração automotiva favoritas. Vamos mergulhar fundo. Número 7. Carros de imprensa são preparados. Ok, essa é uma daquelas teorias do tipo, claro, é importante mencionar. Fabricantes costumam ajustar os carros entregues a jornalistas para que superem concorrentes diretos. Seria trapaça se aqueles malditos concorrentes não estivessem fazendo exatamente a mesma coisa? Então está valendo. Mas quem começou esse ciclo vicioso? Quem fez isso primeiro? Para quem você apontaria o dedo se tivesse que escolher? Eu vou te contar. Eu não sei. O que posso te dizer é que esse tipo de trapaça já acontecia lá em 1964. Foi quando a Pontiac queria mostrar que o novo muscle car deles, o GTO, era tão rápido quanto, se não mais rápido, que a Ferrari GTO, o carro de corrida. Para isso, a Pontiac ligou para a Car and Driver pedindo que organizassem um duelo, mas não contou que o GTO deles seria com motor trocado, preparado e melhorado com freios e suspensão melhores, entre outros. No fim, nada disso era necessário. A revista não conseguiu testar a Ferrari por ser muito rara, então inventaram números mais lentos e deram a vitória para a Pontiac. E como sabemos disso? Foi exatamente assim que aconteceu, porque o cara que preparou o GTO, Jim Wangers, ficou velho e começou a contar tudo como se fosse um burrito aberto. Isso aconteceu em 1964. Acho que ele não queria levar isso para o túmulo. Chris Harris, por exemplo, foi banido pela Ferrari de testar seus carros após expor repetidas trapaças. E não vamos esquecer aquele momento do Top Gear Rua. A única maneira daquele carro ser mais rápido que o Adam V8 aéreo seria se tivesse pneus slick de corrida. Bem, olhem só para isso. Número 6. O Boxster foi nerfado para proteger o 11 de setembro. Apesar de hoje a Porsche vender mais SUVs que esportivos, ao mencionar Porsche, a maioria ainda pensa no 911. É uma gracinha, uma máquina sassy. Eles produzem esse carro desde 1964. Após tanto tempo, a Porsche ficou muito protetora com ele. E com isso, quero dizer que eles fazem de tudo para preservar o status de vaca sagrada, inclusive tornando o menor 718 Cayman e o Boxster mais lentos do que poderiam ser. Notei algo estranho quando lançaram o Boxster original. Na época, a Porsche estava com pouco dinheiro. Então, esse modelo de entrada foi desenvolvido para compartilhar uma quantidade significativa de peças com o próprio 911, incluindo os motores. Exceto que esses motores foram reduzidos e não eram nem de longe tão potentes quanto os que iam para o seu irmão maior. Por quê? Então, será que é porque o Boxster era menor, mais leve, com motor central e poderia facilmente superar seu irmão mais caro? Eu digo que sim, mas ainda não posso provar isso 100%, mas eu gostaria. Dá uma olhada no Cayman GT4 RS. RS significa o mais rápido possível, certo? Aqui não. Sim, finalmente colocaram o mesmo motor do 911 GT3, mas aí tiraram 10 cavalos de potência. Por quê? Também lembra como foi marcante o fato de que o GT3 dessa geração ganhou suspensão de duplo braço triangular? Por algum motivo, isso não foi transferido para o GT4RS de novo. Por quê? Como resultado, o 911 GT3 ainda é mais rápido no geral, mas em uma pista muito apertada e técnica como a Virginia International Raceway. Opa, né? Meu palpite é que a próxima geração não será tão equilibrada. Número 5. O vidro do Cybertruck quebrou de propósito. Ok, agora vamos mais fundo, Dipa. Lembra desse momento? Meu Deus, eu e muitos outros achamos que isso aconteceu de propósito. Foi tudo encenado. Os céticos provavelmente diriam, agora, Stipe, por que ele iria querer fazer isso? Foi um momento bastante embaraçoso. Bem, manada, fez todo mundo falar sobre isso, não fez?
O lançamento do Cybertruck pela Tesla já era uma grande notícia, mas reflita bem. Logicamente, Elon Musk não comete esses deslizes. Gostando dele ou não, o cara é inteligente demais para isso. Ao quebrar a janela, ele economizou 500 milhões de dólares em publicidade global em segundos. Todo apresentador de programa noturno, todo youtuber, toda página de memes e até sua avó estavam zoando a caminhonete quebrada. Ok, mas você lembra dessa, né? Até publicidade negativa ainda é publicidade. Era isso. Além disso, a justificativa da Tesla para a janela quebrar não faz sentido. Dizem que enfraqueceu nos ensaios. Não é assim que funciona. Vidro não funciona como em videogames, onde tem 1000 pontos de vida e só quebra após certo dano. O vidro é uma matéria sólida, com ligações entre os átomos tão fortes que mantém uma forma rígida. A única maneira de quebrá-lo é atingir essas ligações com força externa suficiente. Se você bate com menos força, simplesmente rebate, tipo jogar como uma garota. Por fim, a gente vai mesmo acreditar nesse cara? O Tesla Roadster vai sair em 2020. Cara, não, isso foi encenado, com certeza. Você percebeu que ao apertar os olhos, a rachadura lembra o Dogecoin do Elon? Coincidência? Acho que não. Preciso ir ao banheiro. Eu forcei demais lá atrás. Carros número 4 são feitos para quebrar. Você sabe o que significa obsolescência programada? É uma estratégia em que produtos são feitos para falhar logo após a garantia, obrigando você a comprar outro. Então, se você já sentiu que os carros modernos quebram com muita frequência, especialmente comparado àqueles modelos à prova de bala dos anos 90 primeiro, você não está louco. E segundo, isso é a obsolescência programada em ação. E não estou falando besteira. Dessa vez, eu também tenho provas. Lembra que as peças do motor eram feitas de metal, pois enfrentam muito estresse e precisam ser resistentes. Bem, agora são carcaças de termostato de plástico, coletores de admissão de plástico, tampas de válvula, bombas d'água, guias de corrente de comando, airbags. Todos plásticos de alta qualidade, mas ainda assim plásticos, e todos eles são projetados para falhar. Uma semana após ultrapassar 100 mil milhas da garantia, foda-se você. Eles até têm um nome para isso, engenharia de valor, mas acho que tem um nome melhor, sacanagem. Só tem uma coisa, como eles podem ser tão precisos sobre isso? Bem, existe uma tecnologia nova chamada simulações de computador, provavelmente desenvolvida por você sabe quem. O General. Com essa tecnologia, eles podem testar exatamente quanto abuso uma peça pode aguentar antes de falhar. Não importa se é aço, carbono, titânio ou plástico. Isso significa que assim que você compra seu carro, uma espécie de relógio do juízo final começa a fazer tic-tac, tic-tac. Até que... Olá, senhor! Estávamos esperando por você. Como eu disse, um babaca. Movimento número 3. Colin Chapman fingiu sua morte. Coloquem seus chapéus de papel alumínio, pessoal, porque essa é pesada. O DeLorean DMC-12, como vocês sabem, não era só o projeto do John DeLorean. Colin Chapman, o fundador e CEO da Lotus Cars, também ajudou a desenvolvê-lo. O governo do Reino Unido usou 120 milhões de dinheiro público para abrir a fábrica na Irlanda do Norte e gerar alguns empregos locais. Uma pena que não deu certo, o carro fracassou e o projeto só dava prejuízo. Riram, isso mesmo, e direto para os bolsos secretos de Colin Chapman e do presidente da Lotus, Fred Bushell. O governo logo percebeu e condenou Bushell a 5 anos de prisão. É engraçado porque ele é gordo. Colin, que na época tinha apenas 54 anos, teria pegado 10 anos se não tivesse morrido de ataque cardíaco apenas 2 semanas antes. Bem, Fake morreu e fugiu para o Brasil, onde mudou de nome, de rosto e talvez até fez uma lipoescultura brasileira enquanto estava lá. Eu faria se estivesse lá. E você, sabe, eu só acho isso um pouco suspeito demais. Pouco antes de morrer, Chapman renovou sua licença de piloto e também fez um seguro de vida, o que deixou sua falsa viúva financeiramente estável. Quanto ao funeral, foi tão apressado que quando amigos e colegas manifestaram o desejo de comparecer, disseram que já tinha acabado. Quer mais? Sua esposa, que tinha pavor de voar, viajou de avião para o Brasil no ano seguinte. Por quê? O quê? O quê? Por quê? Por quê? Como eu disse, suspeito. Por fim, vai ler a autobiografia de Adrian Newey. Ele é o lendário projetista de carros de filme e veja só. Ele também afirma que Chapman fugiu para o Brasil.
Juntem os pontos, pessoal, juntem os pontos. Número 2. As grandes petrolíferas acabaram com o EV1. Olha, escuta, eu não sei você, mas não acredito na versão oficial sobre por que a GM interrompeu de repente o desenvolvimento do EV1, seu carro elétrico. Nem um pouco. Essa história toda. A tecnologia ainda não está pronta e é muito caro. Isso é só uma forma diferente de dizer que eles mexeram com quem não deviam. Fiz com que fossem punidos. Há um documentário de 2006 chamado Quem Matou o Carro Elétrico, onde vários ex-donos de veículos elétricos foram entrevistados. Na verdade, eles não eram exatamente donos. A GM alugou os carros para eles testarem, mas de repente todos esses carros foram retirados, levados para trás do galpão e esmagados até virarem cubos. Quando entrevistados, todos esses donos disseram que, apesar da autonomia ruim, atendia suas necessidades diárias e eles adoravam o carro. Era prático recarregá-los em casa e o torque instantâneo do motor elétrico deixava o carro divertido de dirigir. Eles pagariam para ficar com o carro, mas isso mostraria que não precisamos do cartel do petróleo e o cartel não pode permitir isso. Eles controlam o petróleo e, através dele, controlam o mundo. Você realmente acha que eles simplesmente abririam mão desse poder supremo? Não, de jeito nenhum. Mas por quê? Você pode perguntar, eles agora permitem veículos elétricos? Sabe quem investe mais em energias renováveis hoje? Gostaria de resolver esse enigma. Não, não são os judeus. É a indústria do petróleo. Antes de revelar minha teoria da conspiração favorita, aqui vão mais 3 ainda sem resposta. Primeiro, o Mercedes da princesa Diana foi adulterado para causar aquele acidente fatal. Segundo, a Ford fez como a nova Coca-Cola, lançando o polêmico Probe para impulsionar as vendas do Mustang. Terceiro, as 3 grandes sabotaram a Tucker e a condenaram ao fracasso, porque era simplesmente bom demais para eles competirem. E agora, em primeiro lugar, o carro de 100 milhas por galão de Tom Ogle. Em 1977, um jovem inventor americano chamado Tom Ogle equipou este Ford Galaxy com um sistema de combustível revolucionário. Ele vaporizava a gasolina antes mesmo de chegar às câmaras de combustão, assim melhorando o consumo de combustível de forma impressionante. Quão impressionante! Esse Galaxy tinha um enorme motor V8 de 429 polegadas cúbicas chamado Monstro de 7 litros. Além disso, ele pesava mais de 4.000 libras, então, normalmente fazia cerca de 10 milhas por galão. Com a invenção de Ogle, fazia 100 milhas por galão. 100. De onde você tirou esse número? Do nada? Não, dessa vez não. O cara chamou professores da Faculdade de Engenharia de El Paso para inspecionar o carro e provar que só o sistema de combustível foi alterado. Sem tanques de combustível ocultos ou alterações no motor. E então, ele e um jornalista do El Paso Times entraram no carro e fizeram uma viagem de ida e volta de 200 milhas com apenas 2 galões de combustível no tanque. E funcionou. Logo depois, Tom conseguiu a patente em um acordo lucrativo com a AFS Incorporated para levar a tecnologia ao público. As coisas estavam indo bem até 14 de abril de 1981, quando Ogle levou um tiro no estômago por alguém que até hoje não sabemos o motivo. Acho que todos sabemos que ele realmente sobreviveu ao tiro. Mas então, 4 meses depois, outra tragédia. Tom supostamente morreu de overdose de analgésicos e álcool. A autópsia classificou como suicídio. Certo? Desde então, sua invenção foi vista como inconveniente e perigosa no mundo real. Esse foi o fim de tudo. É tudo o que posso dizer neste vídeo. Espero que entenda. Foi satírico, superficial e tendencioso. Recomendo que pesquise por conta própria e não confie só nas palavras de alguém na internet. Obrigado por assistir e um enorme agradecimento aos apoiadores que financiaram este vídeo. E é isso, te vejo no próximo, isso se eu ainda estiver aqui. FBI, abra, putz, corta.